Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente vai dar continuidade no livro ainda de Gênesis, falando sobre Abraão, né? O tema de hoje é Abraão, homem de fé. Isso, a gente vai falar sobre a obediência de Abraão, que ele teve com Deus, e a fé que ele teve em Deus. Ele acreditou nas palavras que Deus disse para ele. A Kati vai falar algumas coisas aqui que a gente resumiu, só para vocês entenderem como que estava o relacionamento de Deus com Abraão, né? Isso. Referente a essa passagem na Bíblia de Gênesis. Abraão sempre escutava a voz de Deus em tudo que ele falava, em tudo que ele prometia, e a colocava em prática, sem prestar demasiada atenção ao que as circunstâncias lhe podiam aconselhar. Abraão confiava em Deus constantemente, na sua onipotência, na sua sabedoria e na sua bondade. Ele manifesta sua fé principalmente obedecendo a Deus, escutando e sempre prestando atenção a tudo o que ele lhe dizia. Quando Deus o chama, Abraão vai, que nem em Gênesis, no capítulo 12, versículo 4, diz assim: Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Todo o seu coração se submete à palavra e obedece. A obediência, que provém da fé, vai muito além da simples disciplina. É a livre aceitação da palavra de Deus. Então, a questão de o que Deus falava, ele simplesmente só obedecia. Sim. A obediência da fé é a resposta ao convite de Deus ao homem para caminhar junto dele e viver em amizade com o Senhor. Sim, vocês percebem aí que nessas leituras Deus sempre está falando com Abraão, e sempre Deus está falando: faça isso, não vá por esse caminho e não vá por aquele, vá pelo caminho que eu estou falando, que você vai alcançar a promessa, o que eu te prometi lhe dar, a bênção que eu te prometi. Muitas vezes a gente não presta atenção no que Deus está falando para a gente. Às vezes Deus dá um sinal, alguém vem e fala alguma coisa para a gente, dá um alerta de Deus, assim, Deus falando, através daquela pessoa, e a gente ali deixa passar, faz de conta que não é com a gente. Então, eu peço para vocês prestar mais atenção, no que Deus fala. Ele fala de todas as maneiras, por palavras, aqui na Bíblia, por pessoas que vêm e dão alguma palavra para você. Então, principalmente a Bíblia, A Bíblia ali é o nosso manual do nosso dia a dia, então é importante, é muito importante, na verdade, a gente tem sempre estar em oração, em comunhão com a leitura na Bíblia. Só para fazer uma ressalva, que fala lá no capítulo 12, do versículo 3, que a gente já passou, a gente já comentou sobre isso daí. Ele fala lá para Abraão, Deus fala para Abraão, porque ele viu que Abraão ele era um homem íntegro e justo. Ele falou assim: todas as famílias serão abençoadas a partir de Abraão. Por que ele falou aquilo? Porque Abraão era uma pessoa justa, ele sempre estava obedecendo a Deus. Então ele foi um homem de fé, o homem que acreditou no que Deus falava. Que vocês possam compreender essa palavra que a gente falou aqui com vocês, os pais aí, os catequizandos. E a gente também tem uma pergunta que também está lá em Hebreus, falando de Abraão, da fé de Abraão. Essa pergunta está no versículo, a resposta vai estar lá, mas a gente vai fazer uma pergunta. Essa resposta vai estar lá como? Assim, é o seguinte, o capítulo 6, o versículo 13 e o 15. Do 13 ao 15. É o capítulo 6 de Hebreus,
versículo do 13 ao 15. Do versículo 13 ao 15, a gente vai dar uma pergunta e ali vai estar a resposta. E eu queria que vocês, os catequizandos, os pais, ajudassem os catequizandos a achar essa resposta. Você pode falar a pergunta para eles? Sim. Qual a promessa que Abraão alcançou pela paciência e pela fé? Tá, entenderam? O que é a pergunta? Qual é a promessa que Abraão alcançou pela paciência e pela fé? Essa resposta vai estar em Hebreus, capítulo 6, versículo 13 ao 15. Então a gente vai ficar aí atento para receber essa resposta de vocês aí, para ver se vocês vão acertar. Isso, e só para finalizar, Abraão sempre, mesmo sem a garantia prévia de tudo que Deus prometia para ele sempre acreditava. Ele, sem dúvida alguma, ele acreditou constantemente no que Deus prometia para ele, esse Deus que é único, onipotente e onipresente. Sim. E isso fica para a gente aí esse conselho mesmo, em que a gente sempre tem que estar em oração nele e sempre acreditar nas promessas que ele faz para as nossas vidas. Então, que a gente possa estar atento aqui ao que a palavra diz, o que Deus está dizendo para a gente, que se a gente seguir os conselhos de Deus, raridade você vai acontecer algo de ruim, de muito mal com você. Lógico que a gente não está isento de passar por algum problema, mas quando você está em comunhão com Deus, é muito raro você passar por assim problemas, porque Ele está sempre aconselhando. Geralmente quando a gente cai em algum problema é porque a gente não está em Deus, mas que a gente possa aqui estar refletindo essa palavra e vocês possam mandar resposta para a gente. Tá ok? Estamos aguardando. Estaremos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.